168, chuva de bênção. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Bom dia, irmãos. Projetor. Hoje é chamado Dia dos Pais. E eu preparei um estudo bem sólido, muito importante para todas as pessoas, especialmente para quem é pai, para quem é avô, para quem é bisavô. São princípios do Evangelho para criar filhos. Diga aí o projetor, por favor. Eu preparei aqui uma apostila e esse é um trabalho de pesquisa e compilação. Na verdade, é o resumo de 14 capítulos de um livro muito importante sobre criação de filhos, do pastor Paul David Tripp. Ele morreu há uns 2 anos atrás. É um grande pesquisador e escritor e palestrante e conselheiro de famílias nos moldes bíblicos. E a certa altura do ministério ele resumiu em 14 princípios tudo que um pai, um avô e até uma mãe e uma avó ou bisavó precisam saber como criar seus filhos, como tratar seus filhos. Eu dei o título de Princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. Porém, o título original é Parentalidade, 14 princípios do Evangelho que podem mudar sua família radicalmente. A maioria das famílias estão sob ataque de uma cultura antifamília. A maioria das pessoas estão fazendo tudo para destruir a família antes dela ser formada. A começar por essa questão de fazer um test drive antes de casar. Ou seja, não, nós vamos morar juntos e se a gente vê que dá certo, a gente casa. E não é assim que funciona. Esse test drive desabilita para o casamento, porque já começa desrespeitando o padrão de Deus. Foi Deus que criou o casamento. Ele diz: deixa pai e mãe e se une, se casa sua mulher, se referindo a uma cerimônia de reconhecimento legal daquele relacionamento conforme as leis e a cultura daquele país. Por isso que a Bíblia não tem uma cerimônia prescrevendo os detalhes do casamento. Diz que eles têm de casar. E que se eles não casarem e coabitarem, fizerem sexo antes de casar, eles estarão fornicando, praticando imoralidade sexual. Estão roubando uma coisa que eles só teriam direito se casassem. Mas, uma vez que eles casam, eles vão gerar filhos. E se eles gerarem filhos antes de casar, vai ser muito complicado para eles explicarem por que é que não casaram, por que é que não começaram de uma maneira oficial, que não só o casamento foi criado
pela Bíblia, por Deus, mas as sociedades em geral, todas as sociedades viram a necessidade de uma cerimônia formal para dizer que um homem pertence a uma mulher e uma mulher pertence ao homem. Então o casamento é universal. Tem sido especialmente do século XX, com a revolução sexual para cá. A revolução sexual já é produto da revolução comunista que tenta destruir os valores familiares pelo sexo livre e pelo divórcio. Foi que se passou a degradar, diminuir a importância do casamento, a importância da família. Porém, aqui o pastor David Tripp, ele organiza em 14 capítulos, 14 princípios, 14 ensinamentos vitais de suma importância para que a sua família sobreviva à tempestade, ao terremoto que acontece no mundo para destruir as famílias. A maioria das famílias estão fraturadas, estão dilaceradas, estão rasgadas. O sofrimento é grande, especialmente dos filhos, dos netos, que são empurrados para os avós já cansados. E eu sempre ouvi dizer que uma das maiores injustiças é parir filho e jogar nas costas dos avós para criar. Eles não têm mais energia, eles já gastaram a energia e o fogo cuidando e criando os filhos. Então, na velhice, eles deveriam ter tempo para descansar. Mas, em lugar disso, a carga vai para eles, porque não há planejamento. Há uma pressa de botar tudo na frente. Sexo só depois do casamento. Eles querem sexo antes do casamento. Morar só depois do casamento. Eles querem morar antes do casamento. Filhos só depois do casamento. Eles querem ter filho antes do casamento. E por conta disso, eles não fazem planejamento e a bomba vai explodir no colo do pai e da mãe. Mas eu fiz a apostila, eu vou mandar em PDF, tanto pelo Zap quanto para quem na descrição do vídeo no YouTube. Na capa você tem uma Bíblia aberta e um pai alegre rodeado de seus filhos. E eu escolhi 2 versículos muito importantes, que inclusive são citados em algum ponto do livro pelo autor. O primeiro versículo está em 127 e 3. Ele é muito importante, você vai já saber por quê. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Repita comigo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Veja bem, o filho não é seu. Nós enchemos a boca e dizemos: meu filho. Recebi um abraço do Misael e eu encho a minha boca orgulhoso dizendo que o Misael é meu filho. Num certo sentido, sim, mas de verdade ele é do Senhor. Já vamos saber porque é importante entender isso. E o versículo, o Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Isso aqui é fundamental. Então eu vou pedir o Misael, que é pai de 3 lindas crianças, para orar pelos pais de hoje e por essa mensagem. E Misael, que é o meu filho, mas de fato ele é o filho do Pai Celestial. Oremos. Senhor Deus, Pai, te agradecemos o dia de hoje por mais esse tempo que nos prepara. O Senhor venha nos ajudar a entender a tua palavra, os teus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor deixou para cada um no seu papel, na sua responsabilidade de obedecer, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos como Pai a criar nossos filhos, para que sejam cada um, Senhor, servos teus, possam te glorificar, possam assim ter uma vida completa, realizada, e uma vida, Senhor, que nossa estender pela eternidade. Obrigado por tudo. Fique conosco, Pai, do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.
O material que eu tenho aqui, em fonte 12, que é uma fonte pequena, você tem aqui 15 páginas. Ou seja, eu precisaria passar o dia todinho aqui expondo isso aqui. Portanto, eu vou correr e vou... Outra coisa. Cada um desses 14 princípios, eles vão ser repetidos 3 vezes. Primeiramente, como resumo. Depois, eu vou tratar mais especificamente de cada um. E no final, na recapitulação, nós vamos repetir esses 14 princípios. O que é um princípio? Um princípio é um ensinamento basilar, como o alicerce. O alicerce é o princípio de um edifício. Sem ele, você pode construir um edifício, mas ninguém entra nele, porque ele qualquer hora pode cair. Então, a família sólida, ela tem princípios sólidos. As famílias estão desmoronando pelo divórcio, pela separação, pelo feminicídio, pelo machicídio. Tem maridos matando mulheres, tem mulheres matando maridos, porque a sua casa não tem princípios. E aqui tem pelo menos 14 princípios, que podem mudar radicalmente a sua família, mas nós vamos explorar a Bíblia, vamos aproveitar apenas a organização dele. Eu tenho na forma de apostila e vou mandar também na forma de slides, como está sendo apresentado aqui no projetor. E como eu falei, isso aqui é diferente das instruções humanistas, psicologistas. Cada princípio é solidamente baseado no Evangelho, na Bíblia, desafiando os métodos parentais convencionais, a maneira de criar filhos, ditas pela ciência. No século XX saiu um livro, ele dizia que ele fez um livro para ensinar como os pais criaram os filhos, desde a gravidez até se tornar adulto. Esse livro contradizia o que a Bíblia dizia. O doutor Spock espocou as famílias, explodiu as famílias com o livro dele, porque os filhos, as crianças criadas pelo livro de psicologia humanista dele, se tornaram a geração rebelde, a geração perdida dos Estados Unidos. Portanto, aqui nós vamos entrar solidamente na Bíblia, correndo. Salmo 127:3. Isso por quê? Eis que os filhos são herança do Senhor. Então o Senhor é que sabe como cuidar do que é dele. E ele diz na Bíblia: e o fruto do ventre o seu galardão. Então, primeiramente o resumo desses 14 princípios, que são guias de boa criação de vida de filho. O primeiro princípio é o pai entender que ele tem um chamado, uma vocação. Todo pai, ele tem um chamado para ser um embaixador, um representante do reino do céu. Ele não é um proprietário, ele é um mordomo. Eu vou cuidar dessa criança até ela poder cuidar de si própria na fase adulta. Ou seja, a paternidade não é sobre propriedade, mas sobre ser um representante de Deus para cuidar daquela criança. Então nós cuidamos dos nossos filhos para Deus. Os pais são chamados a ser embaixadores da graça de Deus. A paternidade é um chamado para representar Deus, não para controlar ou possuir seus filhos. Segundo princípio, graça. E graça é o que todo mundo precisa. Você precisa, seus filhos precisam. Sem a graça, nós estamos roubados. O salmista diz que a graça é a melhor coisa da vida. A tua graça é melhor que a vida. Então as crianças precisam de graça, não apenas de regra. Tem pai que fica ali oprimindo a criança, só mostra regras, só faz cobranças. A paternidade deve refletir a mesma graça que Deus nos mostra. Terceiro é lei. Tem graça, mas tem lei também. Só que tem que lembrar que a lei é boa, porém não é suficiente. Por quê? A lei revela
o pecado, diz o que é errado, mas ela não pode mudar os nossos corações. Então os pais devem usar a lei para apontar, mostrar aos filhos a sua necessidade de um Salvador. 4. Incapacidade. Os pais não podem ser soberbos, achar que eles sabem criar seus filhos. Por quê? Porque a mudança de uma pessoa tem a ver com mudança de coração. E só Deus é que muda o coração de alguém. Então você não pode, o primeiro 4 princípios diz, você não pode mudar o coração do seu filho. Tem uns versículos aqui, nós vamos ver depois. Os pais devem reconhecer suas próprias limitações e confiar no poder de Deus em vez de tentar controlar os resultados. Somente Deus pode produzir mudanças duradouras. O pai produz mudanças passageiras. Quando o menino estiver pequeno, ele se submete. Quando crescer, engrossar no interior, o cangote, o pescoço, então ele põe as águas e as linhas de fora. Então o trabalho do pai é ser presente e deixar os resultados com Deus. O 5º princípio é de identidade, ou seja, não enraize seu valor na paternidade. Ou seja, se meus filhos se perderem, então não vale nada. Não, você faça o seu papel. Muitos filhos vão ser como o filho pródigo. Apesar de ter um pai excelente, ele decidiu chutar a cara do pai, da família, e ir para o mundo, se tornar um dissoluto, vivendo de vício, de prostituição, de jogo, e acabou lutando tudo. Então, o meu valor não depende do tipo de pai que eu sou. Se eu sou um verdadeiro pai cristão, não quer dizer que o meu filho vai querer ser cristão. Alguém até diz, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Nós vamos ver isso no livro dos princípios. Então, seu valor está em Cristo, não no comportamento de seu filho ou no sucesso de seus pais. Os pais não devem buscar identidade no sucesso ou comportamento de seus filhos. Se o filho não deu para nada, eu fracassei como pai. Não, se você fez seu dever de casa, seguiu esses princípios, e ele quis ser um devasso, um perdido, essa conta vai ser jogada na conta dele, não na conta do pai. Então a nossa identidade está sempre enraizada em Cristo. O meu valor é que eu sou salvo em Jesus Cristo. Quando eu fui salvo, eu ganhei uma nova natureza. A Bíblia diz que o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu tenho vida eterna, independente do que meus filhos vão ser, meu valor está em Cristo. Processo. Ser pai e mãe não é um ato único. Eu vou fazer certos procedimentos e está garantida a criação dos meus filhos. Não. Ser pai e mãe é uma jornada, é um processo. A mudança leva tempo. Portanto, seja paciente e confie na obra de longo prazo de Deus em seu filho. Deus está trabalhando na vida do seu filho através de você. A paternidade, então, é um processo de discipulado, transformar seu filho em um discípulo de Cristo ao longo da vida. Não é uma série de soluções rápidas. O pastor deu um sermão aí com soluções rápidas para eu conseguir fazer uma mágica lá em casa. Não. É um processo. 7. Lembra que eu falei que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho? Na verdade, nós vamos ver que a Bíblia diz que todos os pecados estão fora do reino do céu. Cristo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o certo princípio diz que seu filho é perdido. Desde que ele foi concebido em pecado. Se ele morrer ainda na irresponsabilidade moral, sem compreender a vida, do reino dos céus as crianças têm. Mas a partir do momento que ele pode discernir as coisas, ele já era perdido ao nascer. Essa perdição se efetiva. Quando Cristo morreu, ele fez provisão pelos inocentes e pelos loucos. Então as crianças estão espiritualmente perdidas e precisam do Evangelho, não apenas de correção. As crianças não são apenas desobedientes, elas estão espiritualmente perdidas e por isso precisam de redenção, que só há em Cristo. 8º princípio, só para ver os resumos, autoridade. Ou seja, o pai precisa saber o que é autoridade, o pai e a mãe.
O pai está representando o governo de Deus em casa. A Bíblia diz que Deus deixou o homem como cabeça da família. E a esposa e os filhos trabalham como coadjuvantes, cooperando para que ali seja uma empresa familiar. O mundo todo rejeita a liderança do homem. As feministas fizeram as mulheres se rebelarem, irem atrás de emprego para dispensar os maridos. Houve recentemente um documentário onde as mulheres disseram: meu marido é meu emprego, o macho não fez o que eu mando, eu chuto na bunda. E essa está sendo a desgraça das famílias. As famílias não têm um representante legal, uma autoridade na casa. Então você que é pai, use sua autoridade para servir, guiar e refletir a justiça e a misericórdia de Deus na casa. Os pais devem exercer a autoridade como reflexo da autoridade de Deus, não por controle pessoal ou conveniência. É muito importante saber que a primeira impressão que uma criança tem de Deus é olhando como o pai age. Se o pai tem uma autoridade consistente, o pai diz para a criança não mentir, e ele não mente, para não ser descontrolado emocionalmente, irado, surtando, quebrando as coisas. Ele também, quando ele não aceitar as birras da criança, cai no chão, esperando, não me aceito, você nunca me viu fazendo isso. Então os pais devem exercer uma autoridade que a criança veja: meu pai é justo, e vai ser a impressão que ele tem de Deus. O nono princípio tem a ver com o coração da criança, a tolice, que a criança é tola. Toda criança é tola, é besta, gosta de fazer besteira. Se você proibir ter um copo de vidro na mesa em cima de uma toalha, você diz para a criança: não puxa a toalha que o copo cai. Geralmente essa criança vai esperar que você vire as costas. Quando você virar as costas, ela vai começar a puxar a toalha. Até a Bíblia diz que toda criança é besta, é tola. Então o coração da criança precisa sair da tolice para a sabedoria. As crianças nascem tolas. A Bíblia deve ter como objetivo mudar esse coração idiota da criança, não apenas no comportamento, mas mudar o coração, a atitude. As crianças são naturalmente tolas e precisam de sabedoria. A disciplina deve ter como objetivo guiá-las em direção à sabedoria, não apenas punir. Não é que o pai vai: olha, se você fizer isso, eu vou dar 5 lapadas de cinturão. Lembra, sempre nas pernas, não se bate em cara de criança, não se puxa a orelha, não se dá cascudo, mas o cinturão, uma lapada nas pernas, dói bastante, não afeta a saúde dela, mas faz ela entender que quem ultrapassa os limites sofre penalidade. Mas não é daquelas lapadas que, inclusive, a sociedade, vamos dizer assim, seguindo um modelo não bíblico, um modelo idiota, diz que não se deve dar uma palmada na criança. Na verdade, melhor do que a palmada é uma coisa neutra, que chama uma vara, que é uma coisa neutra, um cinto, das pernas para baixo, da cintura para baixo. Nós vamos ver que a Bíblia diz que a vara da disciplina afasta a tolice do coração da criança. O 10º princípio tem a ver com caráter, né? O que é que uma pessoa realmente é. Então, molde quem elas estão se tornando. Dependendo do oleiro que está trabalhando na massa, se as mãos que estão moldando elas são cristãs, ela tenderá, não é certo, ela tenderá, ela poderá ter um caráter cristão ou não. Portanto, pai, concentre-se em formar um caráter piedoso, que teme a Deus, que ama a Deus, que ama o próximo, que leva a vida a sério. Tente formar um caráter piedoso, não apenas impor regras,
O objetivo não é apenas um bom comportamento, mas o desenvolvimento de um caráter piedoso. Ela faz aquilo porque ela passou a acreditar que mentira não edifica, que ser desonesto tem consequências catastróficas, que ser imoral tem doenças venéreas, tem possessão demoníaca. Quando alguém faz imoralidade sexual, ele está não apenas se submetendo à influência de entes patológicos como vírus, bactérias, protozoários, porém ele também está se identificando com os espíritos que aquela pessoa tem. Falsos deuses é o 11º princípio, ou seja, exponha a adoração equivocada da criança. A Bíblia diz: não terá outros deuses. Ajude seu filho a identificar e abandonar os ídolos para adorar o único Deus verdadeiro. Hoje as crianças têm muitos ídolos, inclusive os adultos, os ídolos do futebol, os ídolos do cinema, os ídolos dos falsos heróis, os ídolos da mitologia, mas tem outros ídolos. A criança desde cedo passa a ver o dinheiro como seu Deus. Ela acha que quem tem dinheiro tem tudo. Então, ajude seu filho a identificar e abandonar os ídolos. Os filhos adorarão alguma coisa, porque o ser humano ele foi feito para adorar a Deus. Então, ou ele adora a Deus ou ele adora alguma coisa. O ser humano nunca é neutro. Ele nunca deixa de estar adorando alguma coisa. Então, os filhos adorarão alguma coisa. Os pais devem ajudá-los a ver a futilidade dos ídolos e a beleza de Cristo. 12º, controle. Quem é que está no controle dos seus filhos, da sua casa? Embora o pai é o cabeça, quem comanda os resultados é Deus. Deixe de lado a ilusão de controle. Confie em Deus com a história de seu filho. Os pais devem renunciar à ilusão de controle e confiar em Deus para mudar o coração e o futuro de seus filhos. O 13º princípio é descanso. Encontre paz em Deus e não no desempenho. Ah, meu filho nunca mais desobedeceu. Eu dou em paz. Ah, eu não consigo dormir porque meu filho não mais me obedece. Não é assim. Encontre paz em Deus e não no seu sucesso de criar filhos, ou eu como pastor de ter sucesso ministerial. Eu devo descansar em quê? Na graça de Deus, na soberania de Deus. E lembrando uma coisa, paternidade, ser pai não é ser pai perfeito. O verdadeiro descanso na paternidade vem de confiar em Deus, não de alcançar resultados perfeitos. E o último princípio tem a ver com misericórdia. A Bíblia diz que o pai tem que ser o líder, mas liderado com compaixão. Modele a misericórdia de Cristo em cada momento da paternidade. Que a criança veja que você não é um ditador, e que você é cheio de misericórdia. A paternidade deve ser marcada pela misericórdia, modelando a compaixão e o perdão de Cristo. Então aqui só tivemos um resumo. E foi o resumo de um livro inteiro, de 14 capítulos. O primeiro princípio. Você tem um chamado. Você é pai. Muitas vezes os avós são obrigados a ser pais também. São obrigados, porque o avô era para ser só pai e receber o neto só para tomar um banho, só para dar um cheiro, passar 1 ou 2 horas e não para criar. Mas muitas vezes o avô e a avó são obrigados a criar, são obrigados a ser pais de novo. Isso é verdade ou não? É verdade. Então qual é o chamado que você tem?
Aí você vai ter que fazer a diferença entre proprietários e embaixadores. Você não é dono nem do seu filho, e nem do seu neto, nem do seu bisneto. Os pais, nesse princípio 1, são chamados a desafiar a mentalidade comum de que os pais possuem seus filhos e podem fazer o que quiserem. É meu filho, eu educo do jeito que eu quiser. Em vez disso, esse princípio introduz o conceito de paternidade embaixador. O embaixador é aquele que representa um país, uma autoridade. Ele não age conforme a sua vontade, ele segue as diretrizes do seu país. No caso do pai crente, cristão, ele segue as diretrizes de Deus. Paternidade embaixadora, onde os pais agem como representantes de Deus na vida de seus filhos. Portanto, a paternidade não é sobre propriedade, mas sobre ser o representante de Deus. Os pais são chamados para ser embaixadores da graça de Deus. Qual é a base bíblica disso? Segundo Coríntios 5:20 diz, para todos nós cristãos, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que Deus roga, que Deus fala conosco através das autoridades, fala conosco através do nosso pastor, fala conosco através do nosso pai, fala conosco através de um irmão que vem representando a Deus quando ele vem com a palavra de Deus. Outra base bíblica é o Salmo 127, 13 e 4, onde mostra que os filhos são herança do Senhor e não são propriedade minha. Lá diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vento do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Herança do Senhor. Ou seja, o Daniel não é teu, Edson. Você é o embaixador de Cristo na vida dele. Você vai rogar ao Daniel em nome de Cristo, quando você for meu filho. O que você está fazendo não é o que Cristo recomenda. Então, em nome de Cristo, eu te peço, faça assim. Salmo 127:1 diz, a não ser que o Senhor construa a casa que você está construindo, os esforços dos pais serão em vão, inúteis. Ele diz no Salmo 127:2, se o Senhor não edificar a casa, é em vão, inutilmente trabalhos que edificam. E hoje tem gente trabalhando em 2, 3 empregos para edificar a sua casa, e de repente vê tudo terminar em divórcio, em delinquência juvenil, em filhos perdidos, foi tudo em vão. Ele continua, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, o pão que você penosamente ganhou, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então relaxe. Mostre sua presença, mostre seu protagonismo, exercitando o que Deus manda e o resultado deixe com Deus. Em Deuteronômio 6, 4 a 9, nós temos o ouve Israel, o ouve no hebraico é Shema Israel. Diz qual é o meu papel como pai, meu protagonismo como pai. Diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás por o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então o pai tem que ser coerente. Não pode exigir do filho que eles ouviram. Consistência. Diz aqui agora, o mandato, o chamado do pai como embaixador de Deus, de Cristo. E essas palavras, que hoje te ordena, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Aqui é o protagonismo do pai. Você represente, faça isso, e deixe o resultado com Deus. Pode ser que depois você fale tudo isso, ele queira ser um delinquente, mas eu fiz a minha parte. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então esse é o chamado, a vocação
do pai. Primeiro princípio. Quais são os conceitos, as ideias-chave aí? Então, paternidade não é propriedade. Não deve ser uma coisa impulsionada por desejo, expectativa e controles pessoais. Os pais veem os filhos como extensões de si mesmos como troféus. Está errado. Então, quando os pais veem a paternidade como propriedade e os seus filhos emocionalmente tentando ter um controle carnal, acha que o filho é uma versão ponto 2 de si próprio, quer que o filho seja igual a si. Isso leva ao quê? A frustração, a manipulação, a criar na criança uma identidade equivocada. Chega, por exemplo, o filho, por exemplo, gosta de terra, quer ser agrônomo, mas o pai é advogado. Não, você vai ser advogado. E eu só pago sua faculdade se você for para uma faculdade de advocacia. Aí está passando a barra. Você que gosta tanto do pai que vai ser advogado, mas vai ser um advogado frustrado. A verdadeira paternidade, nós temos dois tipos de paternidade: a paternidade de propriedade e a paternidade embaixadora, representativa. Reconhece que as crianças pertencem a Deus, não a si. Os pais são chamados a refletir, dar exemplo do caráter, dos valores, da graça de Deus. Eles se concentram na sua fidelidade, a fazer o que Deus manda e não nos resultados. Depois de fazer tudo que diz lá em Deuteronômio 6, aproveitar todos os momentos para ensinar meu filho sobre as coisas de Deus, e meu filho se tornar um terrorista depois, o filho não faz. Quem converte é Deus, quem convence é o Espírito Santo. Perguntas para a aplicação desse princípio. Para você que é pai e até mãe, mas especialmente o pai. Estou sendo pai para glorificar Deus ou para satisfazer meus próprios desejos? Vejo meus filhos como presentes, dons que foram me dados, confiados por um tempo. Como posso deixar de controlar os resultados para representar fielmente a Deus? Então, esse princípio dá o tom para o restante do livro, exortando os pais a abraçar seu chamado divino com humildade, propósito e visão centrada no Evangelho. Segundo princípio, graça, ou seja, paternidade com as lentes do Evangelho. A criação bíblica de filhos se baseia no fundamento da graça, introduzido anteriormente, exortando os pais a ver cada momento da paternidade como uma oportunidade de viver e estender a graça de Deus. As crianças precisam de graça, não apenas de regras. A paternidade deve refletir a mesma graça que Deus nos mostra quando nos salvou. Quais são os conceitos chaves aí? A graça é o núcleo da paternidade cristã. Tem gente que vive para cobrar, para reclamar. A pessoa que vive com graça, ela é generosa, ela é perdoadora. A paternidade não é uma técnica, é sobre técnica perfeita de criação de filhos, é sobre ser um instrumento diário da graça de Deus, como Deus disse para Abraão, você tem uma dessas. Os pais são chamados a modelar o Evangelho, mostrar o que é o Evangelho com a sua vida, não apenas impor regras. Você não está sozinho. A graça de Deus significa que você nunca é pai em sua própria força. O Espírito Santo capacita e sustenta você em momentos de fraqueza, frustração e fracasso. Graça para o pai e graça para a criança. Os pais precisam de graça tanto quanto seus filhos. Um lar cheio de graça é aquele que o fracasso é recebido com compaixão, não com condenação. Qual é a base bíblica disso? A graça nos lembra que a transformação é obra de Deus, não nossa. A paternidade torna-se menos sob controle, mais sob presença e amor fiéis.
base bíblica, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, todo momento nós precisamos da graça. O salmista disse: a tua graça é melhor que a vida, é a melhor coisa da vida. Sem a tua graça eu estou perdido. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo disse-me, Deus disse para Paulo, depois de ele orar para tirar aquele espinho na carne, aquele sofrimento que ele passava, Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo responde a Deus: então, Senhor, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Perguntas para reflexão. Eu sou um pai com um senso de dependência da graça de Deus, então eu sou um pai autossuficiente. Olha para mim, você já me viu errar? Você já viu alguém tão forte, tão exuberante como eu? Você já viu que o papai aqui é o lampião cristão? Como reage quando meu filho pega? Reflito o evangelho ou reage com raiva? E eu estava pensando nessa semana, eu não sei se aconteceu comigo em Israel ou se foi comigo e meu pai. Eu acho que foi comigo e meu pai. Eu estava brincando com aquelas pilhas de rádio. Naquela época não tinha, eu acho que foi comigo mesmo, de meu pai. Não tinha muita eletricidade, os rádios vinham com um local para colocar umas pilhas grandes. E quando a pilha se esgotava, as crianças ficavam brincando com a pilha. E meu pai estava lá, parece que limpando o carburador de carro, sentado com as pernas cruzadas e limpando o carburador. E eu atirando aquelas pilhas. Tchum! Botava uma pilha no canto e ficava lá no outro e jogava aquela pilha. Aí meu pai disse lá: uma pilha dessa vai acabar batendo na minha canela e vai sobrar para ti. Eles bate nada. Aí você vê, tragédia anunciada, e eu não me tive como aviso. Aí uma das tantas, tinha uma pilha lá para eu acertar. Eu tentei acertar na pilha. Tum! Bateu, a bicha chicoteou, foi exatamente naquela partezinha seca da canela do meu pai. Aí meu pai levantou, fumando uma quenga, na cara a cara. Aí você sabe o que aconteceu, né? Agora, como é que você reage quando o seu filho lhe provoca isso? E com certeza vai provocar. Está vendo aí que você tem vontade de arrancar o pescoço dele, né, Zé? Algumas vezes tem vontade de... Mas o pai tem que mostrar controle. Não quer dizer que ele não vai disciplinar. No meu caso, do Misael, ele aprovou muito pouco. Ele sempre foi obediente, sempre foi sensato. Quando eu dizia não faço, ele não fazia mais. Mas eu botava um cinturão no torno, né, no armador de rede, e dizia: se vocês fizerem isso aqui, que era um ato de obediência, são 5 lapadas de cinturão nas pernas. Ou se fosse muito grave, são 10 lapadas. Eu também não dava uma força no braço, mas dava para o cabelo se sentir. Diferente quando era menino, tinha um chicote de ferro. Uma lapada do chicote de ferro acaba se mijando todinho. O ferro de engomar. Mas não é assim. O pai tem que mostrar controle. Mesmo que o sangue subiu para a cabeça, meu pai levantou, meu cava fato. Então, a pergunta: estou modelando a graça na forma como eu lido com meus próprios fracassos? Muitas vezes o pai fracassa no emprego, fracassa em alguma coisa, chega com raiva, bate no filho, bate até na mulher. Esse princípio é um lembrete poderoso de que a graça não é apenas um conceito teológico, religioso, é a força vital da paternidade centrada no Evangelho. Convido os pais a descansarem na provisão de Deus e refletirem seu amor nas
interações cotidianas. Eu vejo que eu não vou poder sair aqui para o terceiro princípio, que é sobre a lei, eu vou deixar para o próximo domingo. Mas o que foi que nós aprendemos até aqui? Você tem aí a apostila, dê uma olhada em casa. Nós vamos começar no próximo domingo, do terceiro princípio em diante. Aquele estudo que eu estou dando sobre as ilusões satânicas e sobre as heresias, eu vou dar uma pausa para a gente trabalhar com paternidade, com esses 14 princípios. Hoje a gente já viu 12. Princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. Guias para uma paternidade bíblica bem-sucedida e aprovada por Deus. Que, segundo David Tripp, esses princípios podem mudar radicalmente a sua família. Para uma família mais, vamos dizer assim, mais alegre, onde todo mundo sabe o que esperar de todo mundo, mais tranquilo. Não quer dizer que seu filho vai querer seguir a Deus, não. Você, quando ele engrossar o pescoço, ele queira fazer com o filho próprio, cair no mundão e ser um terrorista. Mas a Bíblia não culpa o pai do filho próprio. O pai do filho próprio deu todo o ensinamento direitinho, foi proativo, ele foi protagonista. Só para encerrar, para ficar cada princípio na sua cabeça. Desses 14 princípios, o primeiro é o chamado, a vocação. Você é um embaixador, um representante de Deus para cuidar desses filhos que são de Deus. Você não é proprietário. O segundo princípio fala sobre graça. Nós vimos. Você precisa da graça, seus filhos precisam da graça. Nós vamos ver, a partir do próximo domingo, sobre o princípio da lei. Que ela é boa, precisa ser usada. Você precisa ensinar ao seu filho o que é pecado e o que não é, através da lei. Porém, a lei, ela não é suficiente para mudar o coração. Nem a lei e nem você. Você é incapaz de mudar o coração do seu filho. É o princípio da incapacidade. O princípio da sua identidade. A sua identidade não depende se você vai ter sucesso ou não na criação de filhos. O princípio do processo. Ser pai e mãe é uma jornada, não é um destino. Cada dia é um novo dia, cada semana é uma nova semana. Seja presente, mostre graça, mostre amor, mostre coerência, seja consistente, dê exemplo da graça, da justiça, é um processo. Lembre, seu filho é um perdido. Seu filho precisa ser salvo. Portanto, pregue o Evangelho para ele, sempre que puder. Sobre a autoridade. Seja uma autoridade consistente, não uma autoridade abusiva. Sobre tolice, lembre que o coração da criança é tolo. Toda criança é tolo. Por isso que ela precisa ser ensinada para deixar de ser idiota. Os 10 princípios sobre o caráter. Você não está simplesmente querendo obediência. Tem um exemplo da professora que o aluno estava perturbando a classe. Então ela disse: Marquinhos, se levante, você vai ficar de castigo lá no canto da classe, sentado lá, leve sua cabeça, senta lá, para todo mundo olhar para a sua cara de 4L. O pessoal perguntou: o que é cara de 4L? Lesa, lisa, lambida e lavada. Todo mundo olhar para a sua cara de 4L. Aí o Marquinhos se sentou. Quando a professora quis recomeçar a aula olhando para os alunos, ele começou a fazer macaquice lá. Os alunos começaram a achar graça. Aí a professora foi enchendo de raiva. Marquinhos, se sente! Aí o Marquinhos sentava. Quando a professora se voltava para os alunos, ele fazia macaquice lá, os alunos começaram a achar graça. Marquinhos! Se você se levantar de novo, eu quero você, leve na diretora e peça a sua instrução da escola.
Aí o Marquinhos disse, olha professor, eu não vou mais me levantar não, porque se eu for expulso, meu pai me mata. Mas fique sabendo. Fisicamente eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Então, não é só o filho estar obedecendo e dizer que está havendo mudança, não. Ele pode estar revoltado no coração dele. Então, o pai tem que tentar conseguir que o filho queira a verdade, queira a justiça, queira o que é bom. Mudar o caráter dele. Tirar os ídolos dele, os falsos deuses. Que você não tem controle sobre o coração. Por isso, descanse em Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E haja com misericórdia. Não cobre tudo, não. A criança, na sua tolice, faz besteira, não às vezes por rebeldia, mas porque é ignorante, é inexperiente. Então, faça a diferença entre aquela tolice infantil, aquela criancice e aquela rebelião de propósito. Dá para saber quando a criança está birrenta. Eu nunca deixei meus filhos cair no chão, ficar esperneando e gritando. A gente já tem visto isso em supermercado, a criança quer forçar o pai e a mãe a comprar uma coisa, e cai no chão, escandaliza, aí o pai e a mãe se poder compra aquilo. Está criando um delinquente. Disse, eu ia até comprar, mas agora que você fez birra, não compro mais. Pelo menos não dessa vez. Então, esses são os princípios. Vamos baixar a cabeça e orar. Lembra, o Senhor que edifica a casa. Se o Senhor vai ficar a casa, é em vão eu trabalhar muito, eu juntar dinheiro, vai ser tudo perdido. Descanse no Senhor, confie no Senhor, seja presente com seus filhos ou netos, faça a sua parte, ensine a justiça de Deus, o que é certo para o seu filho, ensine o que é errado para ele não fazer, ensine o que é certo e ore a Deus para que o Espírito Santo convença ele, que ele se dê conta de que é perdido, que está indo para o inferno e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Ajuda-nos a nós, como pais, avós ou pessoas que cuidam de crianças. As crianças que são tua herança, que nós sejamos responsáveis em fazer a parte que nos cabe e descansar na tua graça, no teu favor, sabendo que o Senhor fará a sua. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, por mais um dia, Senhor Deus, que está na tua casa, para reverenciar o teu santo nome, meu Pai, que é 3 vezes santo, Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, estar conosco agora, neste culto, que possa subir aqui, ó Pai, com uma alma agradável. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, e possamos sair daqui mais fortalecidos com a tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu amor, por nos amar primeiro, ó Pai, e que o Senhor possa nos capacitar. Que possamos ser, meu Deus, específicos da tua palavra. Muito obrigado por tudo, seja por esse momento. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhores, eu tenho uma passagem aqui que eu preparei para que possamos meditar, né, e fazer um compartilho que eu estive fazendo no meu devocional. Eu queria compartilhar com o Senhor essa passagem. Essa passagem fica em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. É a parábola do joio e do trigo. Essa parábola aqui, que vamos ver agora, fala do joio e do trigo. Eu estive olhando que a imagem que vocês puderem ver, o joio e o trigo são muito parecidos, são idênticos, né? São idênticos, mas é
provações é que é separado. É que a gente sabe quem é realmente joio e quem é o trigo. Vamos lá. Mateus 13, do 24 ao 30. O trigo e o joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu tempo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também como ele o trigo. Deixe-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajudai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolha no meu celeiro. Amém? Amém. Deus, como eu acabei de mencionar, que o joio é muito parecido com o trigo. Então, aqui, quando na colheita, quando você amassa, quando os profissionais amassam o joio, o trigo, sai pão, faz pão. Mas quando você amassa o joio, não dá nada. Ou seja, é da provação, quando Deus está nos provando, nos amassando, passando por provações, é que o verdadeiro crescer é dela. Eu digo isso com relação a mim, que tive um problema, o irmão também vai ter, vai passar pela situação, mas é nessa hora que Deus prova a gente. É nessa hora que a gente sabe se a gente é joio ou trigo. Entendeu? O trigo vai sempre estar na graça e estar na proteção de Deus. E o joio não. O joio, a palavra de Deus diz lá em João, que o mundo por si só está educado. Né? Então a gente não deve amar as coisas do mundo, que o mundo passa. Mas a palavra de Deus é permanece eternamente. Irmão, vamos reverenciar nosso Deus com um hino. Pedir o irmão Israel, que nos auxilia aqui no hino 168, chuva de bênção. Bom dia, irmãos. 168, 168, chuva de bênção. Chuva de bênçãos temos, é a promessa de Deus. Temos benditos veremos, chuva de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rodando
a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor. Dai-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas plantadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Irmãos, vamos cantar mais um hino, porque o tempo já se dá. Então vamos para o hino 4 e 7. Precioso é Jesus. Quatro, 8, 7. Precioso é Jesus. Quatro, 8, 7. 4, 8, 7. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e manso aguardou a missão. O triste e pegado tocou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é